O que são evangelhos apócrifos, textos que já foram condenados pela Igreja? Os evangelhos canônicos não foram as únicas versões sobre a vida de Jesus que circularam na antiguidade. O beijo de Judas, momento em que ele teria traído Jesus em pintura de Giotto do início do século XIV, foto do domínio público. Em tese, tudo aquilo que importa para o cristianismo sobre a vida de Jesus está contado nos 4 textos não muito longos, atribuídos aos 4 dentre os primeiros dos seus seguidores, Mateus, Marcos, Lucas e João. No total, são 89 capítulos, narrando as principais passagens daquele judeu pobre nascido da Palestina que arrebanhou discípulos por suas pregações e conta-se teria realizado alguns milagres. Para os cristãos, essas narrativas contêm a verdade. Contudo, é de se imaginar que não foram as únicas versões sobre a vida de Jesus que circularam da antiguidade e que os evangelhos canônicos se obtêm basicamente sobre a vida adulta e a morte, e o episódio da chamada ressurreição. Outros textos também se ocuparam em preencher lacunas a respeito daquele personagem que nos primeiros séculos da nossa era começava a se tornar um mito famoso e conhecido a ponto de fazer nascer a partir de suas histórias uma nova religião, o cristianismo. Chamados de apócrifo, esses relatos que não foram incluídos no cânone oficial da Igreja sempre despertaram a curiosidade de religiosos, pesquisadores e historiadores, e a própria relação da Igreja canônica com esses textos também mudou-se. Se no início sua leitura era mal vista, tida até mesmo como uma postura herética, hoje se estende que esses textos enriquecem a experiência da fé e, se não são considerados a verdade, ao menos contêm elementos preciosos sobre a vida daqueles primeiros cristãos, os que ocupavam em assentar as ideias e histórias de Jesus nas comunidades que passaram a seguir essa nova religião. Os evangelhos apócrifos e quase toda a literatura apócrifa do Segundo Testamento e Novo Testamento exercem fascínio e despertaram curiosidade dos cristãos desde a sua origem, com a visão alternativa dos grupos opositores ao cristianismo apostólico que aos poucos ia se tornando hegemônico, comenta a BBC News Brasil, a frade franciscano Jacir de Freitas Faria, membro da Associação Brasileira de Pesquisas Bíblicas, ABIB, e autor de 6 livros sobre os apócrifos. Faria estudou o tema em seu doutorado realizado na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte e mantém um canal do YouTube sobre o assunto. Segundo ele, o cristianismo popular devocional dos primeiros séculos bebeu de vasta fonte apócrifa complementar aos textos canônicos. A influência dos apócrifos no Segundo Testamento foi e continua sendo objeto de estudo de muitos pesquisadores, os quais procuram entender os motivos da rejeição e da aceitação desses escritos ao longo da história do cristianismo, acrescenta. A própria terminologia já é carregada de juízo de valor. Apócrifo vem do grego e significa coisas escondidas. A importância dos apócrifos dependeu de condicionantes históricos da vida da Igreja e do modo como ele entendeu a literatura apócrifa, diz Faria. Para o teólogo e cientista da religião Marcelo da Silva Carneiro, pesquisador do cristianismo primitivo e professor da Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, é preciso situar os apócrifos como material elaborado a partir da cultura popular cristã primitiva que registra elementos não comentados ou registrados dos textos que depois foram canonizados. A não aceitação pela Igreja está ligado à questão como a origem do documento não está ligado a um apóstolo ou ser de origem de grupos rivais dos pais da Igreja ou por transmitir ideias que foram percebidas como desviantes das
que foram colocadas nos textos canonizados, explica Carneiro à BBC News Brasil. Quando o bispo Eusébio de Cesareia, 265 a 339, resolveu fazer aquela que é considerada a primeira tentativa de organização dos textos cristãos que circulavam, ele classificou alguns como canônicos esperados e opôs a eles os que considerou heréticos ou apócrifos, entendendo-os como não confiáveis para a igreja nas palavras de Faria. O substantivo apócrifo tornou-se um sinônimo de mentiroso, contextualiza a frade franciscano. O grande público e a maioria dos cristãos não conhece o conteúdo desses textos pelo fato da igreja ter ensinado que eles fazem parte da literatura que se opôs ao cristianismo, que se tornou hegemônico, sendo escrito após os textos canônicos. Tudo isso levou os cristãos a olharem os apócrifos com preconceito, sustentando a premissa de que eles são falsos, heréticos e fantasiosos e, portanto, não são critérios para a fundação de Jesus histórico. Acrescenta. Na introdução do livro Evangelho Apócrifo Grego e Latim, uma edição traduzida e comentada pelo professor Frederico Lourenço da Universidade de Coimbra, ele questiona por que o termo apócrifo evoca de imediato sentidos pejorativos de falso e de herético. Lourenço prossegue afirmando que de certo é porque se projetou nele um juízo de valor acerca de textos cristãos não canônicos tidos como falsificações atentatórios da ortodoxia. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do cristianismo primitivo, historiador André Leonardo Chevitarese defende que é melhor evitar usar o termo apócrifo porque de alguma forma isso é uma maneira de jogar uma sombra sobre as boas-vindas que não entraram no corpus do Novo Testamento e ao mesmo tempo lançar luz sobre aqueles 4 evangelhos que fazem parte do Novo Testamento. Tudo é literatura antiga cristã. Então, nesse contexto, não existe apócrifo, não existe texto canônico. O que existe são literaturas produzidas por autores cristãos, argumenta ele à BBC News Brasil. Esses evangelhos que não entraram no corpus do Novo Testamento falam sobre experiências reais e concretas de como ao menos o autor do texto via e experimentava o que era o cristianismo. Esse é o ponto central, diz ele. O corpus, ou seja, os livros canônicos que acabaram eternizados pela Bíblia, não foi algo natural. Foi uma criação das elites cristãs do final do século IV e início do século V, e dali por diante, afirma Chevitarese. Quantidade é incerta, mais podem ser descobertos. Ainda hoje, fragmentos de textos considerados apócrifos acabam sendo descobertos por arqueólogos ou em escavações ou mesmo historiadores que se dedicam a decifrar textos antigos arquivados em bibliotecas pelo mundo e, claro, uma infinidade de obras deve ter sido escrito e seus registros se perdido completamente sem que chegassem aos tempos atuais. Há uma lista muito extensa de livros apócrifos, centenas dependendo de como se os conta, comenta a BBC News Brasil, teólogo, filósofo e jornalista Domingos Magna, professor de Pontifícia Universidade de São Paulo e da Faculdade São Bento. Chegaram até nós nos idiomas latim, grego, siríaco, copta, armênio, georgiano, paleoeslavo, etíope, antigo, diz ele. Zamagna conta que há manuais que elencam 113 livros apócrifos, 52 do Antigo Testamento e 61 do Novo. Certamente serão encontrados ainda outros. Ao longo de mais de 1000 anos, século II a.C. ao século X d.C., muitos livros considerados apócrifos foram escritos, sobretudo os 3 primeiros séculos de cristianismo, contextualiza o religioso Faria.
A lista de livros apócrifos é grande. São em torno de 52 livros que dizem respeito ao Primeiro Testamento, Antigo Testamento, e 128 ao Segundo Testamento, totalizando 180, computando livros e fragmentos encontrados. O especialista pontua que mais de 30 deles foram escritos nos 2 primeiros séculos de nossa era. Na minha próxima obra sobre o tema estarão traduzidas a maioria deles, conta. A previsão é de que o livro saia em agosto deste ano. Dentre esses livros, o cientista da religião Carneiro lembra que ao menos 15 são evangelhos, ou seja, narrativas que procuram compreender de Jesus. Apenas alguns foram preservados de forma completa, como o Evangelho de Tomé. Muitos outros tiveram manuscrito corrompido ou foram encontrados apenas fragmentos, como é o caso do Evangelho sobre a infância de Jesus, acrescenta, lacunas preenchidas. Lourenço escreve que parte dos evangelhos apócrifos dedicou-se à alegada revelação de ditos que Jesus teria proferido um contexto privado, tendo como únicos ouvintes 12 apóstolos de Maria Madalena. Outros buscam dar resposta à curiosidade dos cristãos sobre a biografia de Jesus, incluindo aí sua infância e adolescência, período que não contemplados por Marcos e João, pouquíssimo abordado por Lucas e Mateus. A descoberta dos livros apócrifos é um mundo novo que se abre para muitos judeus e cristãos. Adentrar nessas literatura não é fácil, pontua Faria. Os apócrifos do Primeiro Testamento procuram discutir questões judaicas como a predestinação, o destino dos pagãos, a salvação e o juízo de Deus em relação ao ser humano, diz ele. Como os evangelhos canônicos negligenciaram muitos aspectos da biografia de Jesus, há textos apócrifos que procuram suprir as lacunas com tais informações tendo sido possivelmente inventados no segundo século. Pesquisador associado à Geographical Society dos Estados Unidos, o estudioso de textos antigos Tiago Maerck destaca a BBC News Brasil que alguns elementos em que a Igreja acredita atualmente surgiram da leitura de textos apócrifos. Exemplos são o dogma da virgindade de Maria e a narrativa de sua função aos céus. A Igreja não pode ignorar, são textos antigos que remontam a uma tradição antiga da Igreja. São o registro de crenças e tradições daqueles cristãos que do início do cristianismo, que muitas vezes estava à parte do ensinamento oficial, comenta ele. Outra história cujos detalhes só aparecem em textos apócrifos é a de José, o carpinteiro que teria sido o pai humano de Jesus. São um evangelho que conta o que teria acontecido com ele e como havia sido o relacionamento entre os dois. Descreve a BBC News Brasil o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Parece-me que a preocupação desses evangelhos era cobrir pontos obscuros da vida de Jesus, pontua o professor. A análise interna do documento não canônico pode evidenciar sua dependência das tradições conhecidas como canônico, em relações às quais tende a explicar a seu modo o que das narrações sobre Jesus não fica claro e a que nível popular parece pouco claro, comenta a BBC News Brasil, padre Barnabita Giovanni Risi, professor emérito do Pontífice Universidade Urbana em Roma. Provavelmente se trata de elaborações lendárias sem real fundamento histórico com a intenção de responder a necessidades populares concretas dele. O exemplo é como o episódio da ressurreição de Jesus é narrado no Evangelho de Pedro, enquanto nos textos canônicos se descreve o momento da ressurreição de Jesus no seu sepulcro. Neste não canônico se fala do terremoto, do estupor dos guardas e de Jesus que sai ressuscitando ao lado de 2 anjos com o estandarte da cruz, comenta o padre Risi. Santa Ana com Maria no coro, o ícone grego feito por Ângelos Acotandos do século XV, foto domínio público.
A iconografia acolhida em nossas igrejas recorre facilmente a essas imagens não canônicas para dizer algo sobre o momento da ressurreição por suas representações iconográficas da Anunciação dos Anjos de Maria são outras tantas elaborações baseadas em textos não canônicos. O padre explica que a elaboração não canônica tenta conciliar tal diferente das tradições cristãs e o único relato imagético. Outro ponto interessante é que evangelhos da Bíblia mencionam irmãos de Jesus. Hoje isso costuma ser interpretado na realidade como parentes, como primos, membros do mesmo clã familiar. Nos evangelhos não canônicos sobre a infância de Jesus, pensou-se em resolver a questão da virgindade de Maria, a mãe de Jesus, elaborando uma explicação de que José, quando se casou com Maria, já era bastante velho e viúvo, teria vários filhos e filhas de um casamento anterior, acrescenta Rizzi. E assim mesmo, sem aprovação eclesiástica, como frisa o teólogo Zamagna, os escritos apócrifos sobreviveram, justamente porque trouxeram resposta a questões que passaram a circular entre os primeiros cristãos. Serviram para cultivar alguma religiosidade popular e fornecerem algumas informações como os nomes dos pais de Maria, Joaquim e Ana, os pormenores do nascimento de Jesus numa gruta, com a presença de um boi e um jumento, o número e os nomes dos magos e o nome do soldado romano que perfurou com a lança o lado de Cristo. Elementos como iconografia cristã enumera o teólogo. Os apócrifos cristãos procuram preencher lacunas sobre a vida de Jesus e seus seguidores, seja de forma complementar, aberrante ou alternativas em relação aos canônicos, ainda que tenham recebido influência de cristianismo gnósticos, desfaria-se referindo à doutrina religiosa dos primeiros séculos da Igreja que mistura aspectos do cristianismo com o judaísmo e algumas crenças orientais vigentes da região. Ele classifica os apócrifos do Novo Testamento em 3 grupos. Os aberrantes são aqueles que exageram na descrição de Jesus e seus seguidores. Os complementares trazem informações adicionais aos textos canônicos, demonstrando que havia outras formas de pregação e catequese, sendo que alguns foram compiladas dos apócrifos, outras se mantiveram na oralidade e os alternativos que traziam narrativas não compatíveis com o cristianismo e que se tornou status quo. Os apócrifos resgatam a face do cristianismo perdido ou excluído, possibilitando-nos conhecimento dessas correntes de pensamento condenadas ao ostracismo, nas quais poderiam estar traços do pensamento de Jesus que foram aplastados pelo cristianismo e que tornou hegemônico, destaca Faria. Os apócrifos do Novo Testamento revelam a luta desenfreada pelo poder dos primórdios do cristianismo entre suas lideranças. Nesse sentido, os apócrifos, sobretudo os gnósticos, evidenciaram o papel e a liderança da mulher da era apostólica e exemplifica ele. Nesse quesito, Maria Madalena é o melhor exemplo disso. Em 2 livros de minha autoria sobre o Evangelho de Maria Madalena, ressalto a importância dela e sua relação com Pedro nos que se refere ao poder de liderança apostólica. Ela não aparece como prostituta nesse evangelho e tampouco nos evangélicos canônicos. No apócrifo, ela é mestre e detentora dos ensinos do mestre salienta. As mulheres desse material sempre têm um forte protagonismo, colocadas como líderes e até apóstolas, complementa Carneiro. O historiador Chevitarese também destaca a importância da narrativa desse evangelho como um bom exemplo acerca das tensões que gravitavam em torno dos papéis de liderança dos movimentos de Jesus sem Jesus ao longo dos 3 primeiros séculos. Outro texto que ele comenta é o chamado Evangelho de Judas, que dá um significado diferente ao episódio de traição do apóstolo.
Eles abordam a figura de Judas como Jesus o convencendo de que ele precisava agir, precisando matar o corpo de Jesus para liberar sua alma e seu espírito. É uma nova roupagem que mostra que havia para algumas comunidades o problema de um discípulo de ter traído Jesus, analisa Chevitarese. Os apócrifos poderão eventualmente servir para completar aspectos da cultura, dos mitos, dos alcances e limites das diversas e loucas épocas em que foi escrita e transmitida a Bíblia. Variam teólogos a magna. O fato desses materiais não terem sido oficialmente canonizados tirou deles o efeito de manter as tradições ricas. Muitas coisas que os cristãos hoje pensam e creem vêm de textos apócrifos e não dos canônicos, afirma Carneiro. O exemplo que ele lembra é a afirmação de que os apóstolos Paulo e Pedro morreram em Roma. Isso só pode ser explicado pelos apócrifos que registraram suas mortes, destaca. Os canônicos nada falam da morte deles. Coisas assim são colocadas à parte, não se fala nelas, ressalta. Sobre Jesus, o que se fala são considerados lendas, mas que compartilhamos, mas que se compararmos com os textos canônicos quando lidos com frieza à distância, não são muito diferentes. Logo, pode ter origem em situações concretas de escárnios, críticas e controvérsias. Popularmente falando, o apócrifo ou pseudo-epígrafo designa um texto não autêntico porque é de origem suspeita, duvidosa, ressalta Zamagna. O termo tem decididamente um sentido negativo atualmente, acrescenta. A Igreja Católica até bem poucas décadas impedia aos leigos o acesso dos apócrifos. Eu, quando comecei a publicar sobre os apócrifos em 2003, tive resistência por parte de vários bispos. Conta Faria, hoje é mais tranquilo. O cientista da religião Carneiro relata que a Igreja Cristã, ainda não denominada católica, quando chegou às esferas do poder em Roma, decidiu proibir toda essa literatura. Muita coisa foi queimada e perdida, lamenta, e claro, os seguidores dessas tendências foram todos declarados hereges, em especial dos movimentos onde mulheres tinham mais espaço de poder, diz ele. Em diferentes momentos da história, a Igreja chegou a condenar quem usava esses textos, afirma a BBC News Brasil. O Vaticano, Felipe Domingues, vice-diretor de lá e Centre em Roma e professor da Pontífice Universidade Gregoriana, também em Roma. A difusão desses textos nunca foi recomendada porque havia um medo de criar confusão, mas agora, recentemente, há uma abertura mais científica a esses textos complementa. O teólogo Moraes lembra que tais narrativas, em sua maioria, começaram a circular no século II. Elas vão brotando e se consolidando. Vai haver basicamente quase 400 anos para que a Igreja tenha um mínimo de unanimidade em relação aos que deveriam ser canônicos e aqueles não aceitos, contextualiza. Ao longo da história do cristianismo, sempre houve posicionamentos contrários a favor do uso desses textos. Irineu de Lyon, 130 a.C., o santo Irineu foi um dos primeiros críticos. Segundo a Magna, ele argumentava que tais livros continham muitos erros, intencionalmente introduzidos para impressionar e confundir os simples. Primeiro tradutor dos textos da Bíblia para o latim, o teólogo Eusébio Sofrônio Jerônimo, 347 a 420. São Jerônimo foi um evidente voz contra tais textos. Defendeu que poucos que se podiam usufruir da literatura apócrifa, para ele, essa literatura era um delírio, comenta Faria. Outro santo teólogo e filósofo, Agostinho de Hipona, 354 a 430, tinha opinião diferente. Ele reconheceu certo valor nos apócrifos, diz o frade franciscano. A organização dos canônicos da Bíblia
remonta a essa época do século IV e foi quando aqueles considerados pais da igreja foram determinando o que era livro inspirado e o que não deveria ser adotado como a verdade. O período foi de discussões intensas entre os líderes do cristianismo. Havia uma agitação entre os membros daquele cristianismo primitivo. O debate fez que alguns dos primeiros padres da igreja escrevessem a respeito. Um deles disse que muitos tentaram escrever o Evangelho. A igreja possui 4 a 6 antigas, possuiu numerosíssimas. Conta Maerck. Hoje o acesso aos apócrifos não é condenado pelo Vaticano. Zamagna lembra, contudo, que a igreja não incentivou nem incentiva sua leitura fora do âmbito dos estudos especializados. Atualmente, o pensamento da Igreja é que há coisas importantes nesses textos, embora nem tudo o que esteja ali, segundo a Igreja, seja a verdade de fé. Hoje, certamente, a Igreja não proíbe esses livros, avalia Maerck. Moraes destaca que a literatura apócrifa ajuda a compreender mais e melhor como o cristianismo se articula em seu momento inicial, tendo um valor inestimável. Mas para o professor Lourenço, a leitura desses textos marginalizados nos deixa vislumbrar o modo fascinante e diferenciado como as várias gerações de cristãos entenderam e veneraram a figura de Jesus. Interpreta-se hoje na igreja que esses textos são documentos históricos, embora o que esteja ali não é entendido como verdade, já que do ponto de vista religioso entende-se que os evangelhos canônicos foram revelados por Deus dos autores, mas reconhece o valor cultural e a necessidade de se olhar historicamente. A principal relevância desse material é entender a pluralidade do proto-cristianismo quando ainda não era uma instituição papal. Isso tem reverberação para os dias atuais, acrescenta o cientista da religião Carneiro. Padre Rizzi comenta ainda que os estudiosos contemporâneos valorizam tanto a literatura judaica quanto a cristã não canônica, porque tais textos refletem a concepção, mesmo que parciais, mas ainda assim interessantes para se entender o desenvolvimento das várias formas de judaísmo e cristianismo, destaca.